Muito boa noite, meus irmãos. Aqui estou novamente. Olha eu aí, levando a palavra do Senhor para glorificar, para exortar, também para corrigir. Esta é a palavra do Senhor, a palavra que exorta, ou seja, ensina, e a palavra que usa a vara, ela corrige. Mas ela é uma faca de dois gumes. Como ela é eficaz, ela resolve e ela dá a vida, ela não pode perder tempo. Então é como se fosse uma faca de dois gumes, ela desce cortando dos dois lados. Aleluia, palavra de Deus. Mas irmãos, muito boa noite mesmo. Neste momento, 19 horas e 30 minutos na cidade de Campinas, uma tarde e noite quente, e aqui nós estamos em substituição ao nosso tradicional culto de cura e libertação, que é feito pela Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulho, filial de Borda da Mata. Como devido à minha ausência na cidade, eu já estou aqui já há 8 dias em Campinas, e isso vou mais uns 4 dias, depende da situação, depende do que a gente está aguardando para exames e relatórios médicos. A gente não sabe, pode ser que fique até a semana toda. Mas isso não está interessando muito. O que interessa é que eu tenho a palavra de Deus esta noite. Noite que é reservada, como eu já disse a vocês, para o culto tradicional de cura e libertação. E Deus, como sempre, na tua fidelidade, na tua misericórdia, que todas as manhãs se renova, hoje já renovou, eu já tomei posse dela. Tome posse da misericórdia de Deus, mas todo dia, irmão, porque todo dia de manhã ela está renovada. Aleluia! Tome posse dela, ela é tua, basta você tomar posse. Mas eu quero agradecer também os meus amigos do Facebook, que sempre tem me acompanhado, que sempre tem prestigiado. Vai tocando, vai dando um toque aí que você está assistindo. Nós estamos ao vivo agora, 19 horas e 32 minutos. Mas como eu disse, a palavra de Deus foi dita e há necessidade de nós divulgarmos. Hoje é uma palavra tão conhecida, mas tão conhecida. Mas eu gosto tanto, irmãos, sabe por quê? Que cada vez que eu ouço essa palavra, ou cada vez que eu prego esta palavra, eu ouço ela diferente, com diferenciações, com coisas que somam, que me agradam, e também quando eu prego é a mesma coisa, sempre modificado, sempre alterado, sempre com entendimentos elevados. E isso é maravilhoso, irmãos. E hoje nós vamos falar de Bartimeu. A Bíblia chama o cego de Bartimeu, o cego Bartimeu, aliás. Só que o nome dele não é Bartimeu. A Bíblia nos mostra que ele é o filho do Bartimeu. Bartimeu era o pai desse moço. Bartimeu era um revolucionário, e os romanos sacrificaram. E aquele tempo se usava fazer assim: se o pai é um revolucionário, se o pai é contra algo, Timeu era um homem contra as atitudes dos romanos. E Timeu foi morto, sacrificado, e pegaram o filho, que a Bíblia não dá nome,
só diz que é filho de Timeu, e cegaram, praticamente arrancaram os 2 olhos desse garoto. E nós vamos ver algo interessantíssimo essa noite. Nós vamos ver alguém que era cego, não de nascença, mas cego, não enxergava nada, não tinha os olhos, foi arrancado, mas enxergava espiritualmente. Cego fisicamente, totalmente cego, e enxergava espiritualmente. Quantos de nós não somos cegos espiritualmente e enxergamos fisicamente maravilhosamente? Um moço de Eliseu estava cercado pelo exército da Síria. E de manhã cedo, o moço de Eliseu viu aquele exército gigante e correu atrás de Eliseu, acordou Eliseu e disse: Eliseu, o que faremos, Senhor? Estamos perdidos. Olha aí o tamanho do exército. Nós não temos saída. E Eliseu disse: o que está em nós é muito maior do que está lá fora. E orou. Então vocês vejam, orou para que o moço dele passasse a ter olhos espirituais. Ele estava cego, enxergava fisicamente. E Eliseu, o profeta Eliseu, enxergava fisicamente maravilhoso, mas enxergava muito mais espiritualmente. E esse cego, filho de Timeu, por que Bartimeu e filho de Timeu? Explica melhor isso, pastor Mário. Eu não gosto de deixar dúvida, irmãos. Bartimeu. E aí? Bar quer dizer pai, quer dizer filho, desculpa. Timeu era o nome do cidadão que era o pai de Bartimeu. Então, ele era chamado Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. Bar, no grego, quer dizer filho. Timeu era o nome do pai. Mas isso agora não está interessando. Está interessando é nós chegar a uma conclusão, chegar num raciocínio. Por que essa palavra está vindo num culto de libertação? Vamos ler? Vamos ler Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 51. E depois vamos ver o que Deus coloca na nossa mente, na nossa boca, nos nossos ouvidos. Vamos fazer assim? Então vamos começar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 51. O título diz: O cego Bartimeu. Versículo 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto no caminho
mendigando. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No 49 diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E o 50, eles lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lembra na capa, irmãos? Lembra na capa que nós vamos chegar lá. É muito importante essa capa. É muito importante esse versículo 50. Versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Presta atenção, irmãos. E seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, nós vemos aqui o exército de Cristo, Jesus no comando, Jesus de Nazaré no comando, os discípulos e uma multidão atrás. A gente fica imaginando o barulho do bater das sandálias e depressa. Sabe por que eu falo depressa? Pastor Mário, mas tu estava lá para ver se eles estavam depressa? Mas Jesus andava depressa, meu irmão. Ele tinha em 3 anos e meio fazer algo, tudo que ele fez, que se fosse escrever tudo, não cabia quantidades de livro. Ele tinha pressa. Ele tinha o tempo dele, de acordo com o Pai. Então a gente vê aquele exército, aquela poeira, aquele bater de sandália, e isso chamou a atenção do cego filho de Timeu. Ele não enxergava nada. Meu pai dizia: fulano é cego, ou quando eu era surdo ele dizia surdo, ou senão quando era cego ele dizia: fulano é cego que nem uma porta. Né? Linguajar antigo, meus irmãos, linguajar antigo. Mas esse cego, ele enxergava escuridão, mas ouvia. Porque você sempre tem a lei da compensação, irmão. Se você tem deficiência em alguma coisa, há uma compensação grande. O cego geralmente tem um olfato grande, tem uma audição espetacular, tem sabedoria, tem inteligência para cobrir aquela grande deficiência, onde nós vemos a luz, nós vemos o sol, nós vemos a lua maravilhosa, apesar dela ser resplandecendo o sol, porque o sol é poderoso, a lua depende do sol para ser maravilhosa. Irmão, não chame, nunca queira dizer que você é sol, não. Você é lua. Eu e você somos lua. Sabe por quê? Porque a lua, o homem já pisoteou em cima dela.
O sol, ninguém nem consegue olhar, quanto mais chegar perto. A lua é dependente do sol, nós somos dependentes de Deus. Mas não é isso que eu quero falar, não. Você já mudou aí de assunto, né, irmão? Está mudando de assunto aí, pastor Mário? Está rodeando, hein? Não, irmãos, é o jeito da gente. É o jeito da gente trazer a palavra, é o jeito da gente explicar e ensinar. Mas esse cego também não era como o cego de hoje. Porque o cego de hoje, ele pratica futebol, ele pratica natação. Todo cego de antigamente era mendigo. Não é a questão de hoje. Hoje o cego trabalha. Ele usa a compensação dele ser cego, ele usa no trabalho. Bons funcionários, bons desportistas. Mas Bartimeu estava ali. Função dele, mendigo. E cada mendigo, cada profeta, cada deficiente usava-se capa. Era como se fosse um crachá. Eu sou cego. E sendo cego, automaticamente já era mendigo. Essa visão que nós temos que ter desse cego numa estrada empoeirada e ele na beira do barranco. Como eu volto a dizer para vocês, ele não viu, mas ele ouviu a tropa passando, marchando, plá, 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 plá. Ele sentiu a poeira nas suas narinas. Naquele momento funcionou o raciocínio dele, as narinas e os ouvidos. E ele começou a gritar: quem é que está passando aí? Que exército é esse? É o exército de Israel? É o exército da Síria? É o exército de Roma? Quem é o comandante? E pela Bíblia, pela narração da Bíblia, nós vemos que foi difícil alguém dar uma resposta para ele. Eu tenho certeza que ele ouviu, não uma vez só não: cala a boca, cego. Não fique próximo, você pode cair aqui no meio de nós e nós te passamos por cima. Até que uma boa alma respondeu para ele: é Jesus de Nazaré. E isso bastou para o cego, porque o pai dele já era um revolucionário, ele já era ligado na área de cristão. Ele sabia quem era Jesus, quem foi Jesus, quem era Jesus, ele sabia. Ele conhecia as Escrituras, ele já tinha lido Isaías, o profeta messiânico. Isso ele passou para o filho. Por isso que quando falou é Jesus de Nazaré, e já completaram também, eu tenho certeza, ele já deve, a hora que ele ouviu é Jesus de Nazaré, ele desceu a ribanceira. Não sei se foi rolando, se foi escorregando, mas ele desceu e se misturou com o exército. E nessa mistura eu tenho certeza que alguém atropelou ele, que alguém deve ter dito: saia do meio do caminho,
O mestre não vai te receber. Jesus de Nazaré tem pressa. Mas quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e ele ouviu a repreensão de alguns, aí ele mostrou que na vida nós precisamos lutar, que na vida nós não podemos desistir. Por isso que a palavra de Deus diz no 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso também enervou a multidão. Isso também chamou a atenção da multidão. Por isso que a Bíblia diz no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mandaram ele calar a boca. Cala a boca, cego. Não grita não, cego. O mestre tem mais o que fazer. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está dizendo para nós hoje: clame, clame a mim que eu ouvir-te-ei e dar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem imaginas. Deus está dizendo: sejam meus adoradores, não feche essa boca, sejam persistentes. E nesse segundo clamor desse cego, que é o versículo 48, onde diz, vou repetir: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou. Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, não ouviu desde o primeiro clamor desse cego, Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu e ligou uma palavra, filho de Davi, Jesus interpretou: ele conhece alguma coisa, ele conhece a história, ele sabe da hereditariedade, ele sabe algo. Por que ele está dizendo filho de Davi? E Jesus parou e mandou buscar o cego. Aí, irmãos, a gente vê, cada um interpreta do modo, né? Eu interpreto aqui para frente agora, eu vou criticar os discípulos ou a multidão. Eu não sei quem é que estava repreendendo o cego. Eu vou falar daqueles que estavam repreendendo, né? E Jesus no 49, presta atenção. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você iria pedir bom ânimo para um cego desse? Não. Ele já estava mostrando bom ânimo desde a hora que ele perguntou, porque eu garanto que ele não perguntou só para uma pessoa, eu garanto que vários nem responderam. Não precisava de pedir para ele ter bom ânimo, e sim dizer: vamos, eu vou te levar. O mestre parou. Olha, é difícil o mestre parar, a caminhada dele é longa, a marcha dele são passos largos, a poeira levanta, mas ele parou. Vamos lá comigo, vou te levar. Mas não é assim as coisas. Por isso que a gente não pode se decepcionar, não é verdade? A gente não pode se decepcionar com as coisas, principalmente com a obra de Deus.
tem sempre alguém dizendo alguma coisa contrária para você desistir, para você desanimar. Agora tem algo que eu acho extraordinariamente ligado na fé. Mas o pastor Mário, esse cego que clamou para Jesus dessa maneira, ele tinha fé. Sim, ele tinha fé pela fama de Jesus. Ele tinha fé pela necessidade de enxergar. Ele tinha fé porque ele tinha certeza que se Jesus parasse, ele ia enxergar. Mas a fé de chegar nesse ponto aqui é o que me chama muita atenção. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que a gente imagina nisso? Vê um cego, maltrapilho, né? Mendigo, com a capa toda amassada, com a capa pendurada. Não sabemos quantos anos faz que não lavava essa capa. Mas quando falaram para ele, o mestre te chama, o mestre parou, o mestre vai falar contigo. O que ele fez? Ele arrancou a capa e jogou fora. O que ele estava dizendo naquele momento? Refletindo a grande fé desse cego. Ele estava dizendo: capa maldita, capa que é um crachá que diz para todo mundo que eu sou cego, capa que me identifica como cego e mendigo, fica aí, porque daqui para frente, assim que eu chegar em Jesus de Nazaré, eu vou enxergar e eu não preciso de capa nenhuma. É o que eu digo, irmão. Nós temos que tomar posse da bênção antes dela chegar. O cego Bartimeu, vamos chamar de Bartimeu, filho de Timeu, ele nos dá uma demonstração que ele tomou posse do milagre. Ele tomou posse da cura. Antes de chegar, basta dizer. Ele não fez nada enquanto Jesus não parou naquela marcha. Mas a hora que falaram, vamos, que o mestre te espera, que Jesus parou, veja que coisa maravilhosa. Às vezes a gente olha, lê por cima assim, não presta atenção, irmãos. É os 50, depois vocês meditam mais, meditam em casa. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Fica fora a capa. Muitas vezes nós carregamos alguma coisa e nós falamos que é nosso. Às vezes nós temos uma doença, nós falamos a minha doença, a minha diabetes, a minha úlcera está me incomodando. E não é minha não é minha nem tua. O cego Bartimeu não gostava desta capa, ele não gostava de carregar esse crachá. E o que ele fez? Ele tem a certeza que ele não ia ser mais cego, e ele atirou a capa fora. Vai, capa maldita, sai fora da minha vida. Ele deve ter até levado alguma bronca, né, de quem estava levando ele. Lembra que nós estamos falando de um cego, né? Um cego, como dizia o meu pai, cego como uma porta. Já viu a porta enxergar? Eu acho que levou até alguma bronca, viu? Cego, vamos, cego, já está tendo uma oportunidade, o mestre parou, vamos. Mas ele chegou aos pés de Jesus. Tem algo parecido, irmãos. Deixa eu ver que hora é, irmão. Ixi, a hora já estourou aqui. Mas tudo bem. Irmãos, tem algo parecido que eu me lembrei agora. A mulher de fluxo de sangue. Quando ela viu
que Jesus desembarcou e que tinha um na frente, que era Jairo, e já estava levando Jesus para a casa dele, ela passou na frente. Mas ela disse, ela comentou para ela mesma, ela pensou, se só eu tocar, não disse se, a palavra se não existe para quem tem fé. Ela disse, a hora que eu chegar e tocar nas vestes dele, eu serei curado. Esse cego saiu na frente também, jogou, porque ele sabia que algo ia acontecer. Agora veja, irmãos, quando ele chegou junto a Jesus, é o 51. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Você acha que nós que aceitamos a escolha de Jesus, porque Jesus que disse, não fui eu, Jesus disse, fui eu que te escolhi, não foi vós que me escolheste. Você acha que nós, depois que aceitamos a escolha de Jesus, nós temos alguma dúvida que Jesus está com nós? Que Jesus nos protege? Mas será que nós sabemos entender na pergunta que Jesus está perguntando para mim e para você, que queres que eu te faça? Será que nós sabemos responder o que nós queremos? Será que nós não podemos ser aquela repreensão de Tiago, que ele diz, pedes e não recebes? Opa! Porque pedes mal? Pede para seus deleites, quer dizer, para seus prazeres. Então nós vamos ver algo nesse cego, uma sabedoria gigantesca, irmãos, em saber pedir. E isso agradou Jesus. Irmãos, vamos estourar o tempo, vai, não paga nada mesmo. Vamos embora, vamos caminhar. Gente, eu me lembro, alguns sabem que eu fui diretor de casa de recuperação de drogados 6 anos. Eu fui o pastor. E há histórias, tem um conto que eu sei que é verdade, porque a pessoa que narrou isso é outra pessoa que foi diretor também de casas de recuperações de drogados evangélicas. E ele conta que nesta casa que ele era diretor, que fazia a mesma função minha na casa Ebenezer, que era onde eu trabalhei, tinha o local de oração, eram cabaninhas pequenas, de 2 em 2. Todo dia, 2 vezes por dia, 1 hora orando. Sempre um mais velho e um mais novo. Mais novo tinha que ter 18 anos. Esse aí era um menino, bem moreninho, de 18 anos. Ele ia sempre com um de 35. E o 35 que contou essa situação desse menino. Toda vez que eles iam na casinha orar, o menino dizia desta maneira: Deus, o senhor não esqueceu não do meu pedido, né? O senhor quer que eu repita? Eu não sei se Deus queria que ele repetisse ou não, mas ele repetia todas as vezes. Eu quero uma loira bem bonita para mim casar. Muito bem. Eu quero um Voyage da Alemanha vermelho. Eu quero uma moto DT200 R, tempo da DT200, os mais antigos conhecem. DT200 era uma moto veloz, acho que era branca e azul. Ele pediu branca e azul.
E erra era porque tinha o freio a disco na frente. Ele queria coisa boa. Mas sabe quando Deus deu para ele? Jamais. Sabe o que é? Por que eu estou lembrando disso? Porque ele não soube pedir. Ele tinha que ter pedido o quê? Senhor, me dê força. Se for para ficar aqui, o Senhor achar que eu devo ficar aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu fico, Senhor. Mas me liberte. Eu quero sair daqui libertado. Eu quero sair liberto dessas drogas, desses vícios, disso que está machucando, está me machucando. Eu vi aqui, Senhor, pessoas que já perderam família, a esposa abandonou, estão aí solitários. Não, ele pediu as coisas para o deleite dele e não recebeu. Esse cego, voltando para o cego não podia bem chegar e falar assim: Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele não podia responder: Senhor, eu vou falar bem a verdade para o Senhor. Eu queria um camelo, mas um camelo reforçado, Senhor, com dois arreios em cima, que um ia tocar o carneiro para mim, porque o Senhor sabe que eu não enxergo, né? E eu ia na garupa, e nós ia andar muito, eu não ia me cansar tanto, nós íamos produzir mais nas esmolas que eu pedia, vai aumentar mais, eu vou viver melhor, Senhor. Não, ele respondeu dessa maneira, no 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, firme, que eu tenha visto. Qual era o pensamento do cego? Vamos supor que Jesus perguntasse: mas para que você quer enxergar, cara? Até agora você não enxergou? Até agora você foi que nem uma porta? Hã? Ele responderia dessa maneira: sabe, Senhor, eu enxergando, eu vou ter meu emprego, eu vou trabalhar, eu vou ter família. Irmãos, Jesus está perguntando para mim e para você: que queres que eu te faça? Essa resposta nossa tem que ser uma resposta tipo resposta de Bartimeu, que não era Bartimeu, que era filho de Timeu. Irmão? Então, outra coisa que chama a atenção nossa. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Essa fé te salvou, irmãos? Tem muita gente que ainda mistura isso aí. Esta fé te salvou da cegueira. Porque eu já entendi que você não é um cego espiritual, você não era cego, porque senão você não tinha lutado para chegar até em mim. Mas fisicamente você era cego. E a tua fé te salvou da cegueira. E essa salvação da cegueira, você vai poder ter sua vida. Você vai poder trabalhar. Você vai ver a lua resplandecendo a luz do sol. Você vai ver a lua cheia. Você vai ver as naturezas. Você vai ver o girassol, uma plantação de girassol. Aleluia! Que quando some o sol,
elas viram uma para a outra, para ter vida. Você vai ver as belezas. Você vai ver as grandezas do Pai. Mas algo que chamou a atenção. Então, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Isso não quer dizer que ele foi salvo para a vida eterna. Não. Ainda não houve o juízo. Nós não podemos confundir. Ele foi salvo do mal que ele tinha. E outra coisa agora, para nós encerrar. Agora nós vamos encerrar, irmãos. E seguiu Jesus pelo caminho. Gratidão. Ele não podia sair correndo, enxergando. Olha que bonito. Nossa, o pastor falou de girassol. Olha, vou achar girassol. Olha que bonito. Olha a lua. Olha não sei quem. Olha cada moça bonita. Vou arrumar uma moça bonita para mim. Não. E seguiu a Jesus pelo caminho. Isso não quer dizer que ele passou a fazer parte do exército. Cada um tem o seu chamado. Mas quer dizer que o caminho dele, ele passou a ser nova criatura. Ele escolheu o caminho de Cristo. Porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o cego escolheu esse caminho. E os leprosos, os 10 leprosos? Que Jesus disse, eles clamaram e Jesus disse: vai e mostra para o sacerdote. É o sacerdote que libera. Claro, Jesus já sabia que eles estavam, que dali a pouco já ia ficar tudo limpo, tudo lisinho. Quantos voltaram? Um. O cego Bartimeu nos ensinou também essa lição, nos dá essa lição: seguir o caminho de Jesus. Jesus morreu por nós. Nós temos que seguir o caminho de Jesus. Gratidão. Irmãos, vamos ficar com essa palavra? Vamos ficar com esse pré-culto, né? Um culto substituindo o nosso culto oficial lá na Borda da Mata, mas que não pode ficar em vão. Se nós temos um projeto, nós temos um plano, já estamos há 7 anos com a igreja aberta, como que agora nós vamos, o pastor não está na borda, não tem o culto? Se Deus deu a facilidade para nós da mídia. Então, irmãos, mais uma noite que a palavra foi divulgada, e mais uma noite eu sei que não depende só de mim, depende do Espírito Santo de Deus, porque só eu para interpretar isso aqui, apesar que é uma interpretação bem fácil, praticamente está tudo escrito, né? Nessa passagem, nesses versículos, mas é o Espírito Santo que dá a criatividade, que faz a gente enxergar o que a gente está dizendo. Vamos orar? Vamos pedir para o Pai que nos ajude a sermos humildes, que nos ajude a não buscar glória para nós, porque Ele é o Rei da glória. Pai querido, meu Deus amado, terminamos a Tua palavra, Senhor. Sei que através do Teu Espírito o Senhor gostaria que eu falasse muito mais, mas a gente é pecador, Pai.
A gente deixa de falar muitas coisas que o Senhor desejaria que nós falássemos. Mas nós somos incapazes, Pai. Me perdoa, Senhor. Mas tenho certeza que algo mexeu no profundo com alguém que está ouvindo ou ainda vai ouvir. Algo tocou no coração. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz a tua palavra. Então alguma coisa está cooperando que a gente não sabe, não imagina. Pai querido, vai nos abençoando, Pai. Vai transformando nós cada dia a nossa mente vai se moldando a entender que a nossa glória é uma flor que vem de uma erva, e que essa erva nós sabemos, ela vai murchar, ela vai secar e essa flor vai cair, mas a tua palavra permanece para sempre. Pai, abençoa todos os ouvintes, Pai, todos aqueles que nos prestigiam. Abençoa a nossa igreja na Borda da Mata, a nossa matriz lá em Guarulhos, o nosso presidente, o pastor Nelson, a sua esposa, a irmã Nice, e todos os pastores lá de Guarulhos. E abençoe os nossos obreiros, e abençoe a mim também, Pai, como pastor da Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, na filial da Borda da Mata. Abençoa a minha família, abençoa, Senhor, me dando saúde, me dando força, me dando vontade, me dando, Senhor, coragem, e continuar essa marcha, marchando no exército de Cristo. Pai, é um culto de libertação, de cura. Pai, eu vou profetizar agora, Pai. Elias profetizou que ia ficar 3 anos e meio sem chover, e nem sereno cairia. E ele disse: vai acontecer isso de acordo com a minha palavra. E hoje eu estou usando a minha palavra, a minha profecia, e sei que Deus honra, assim como honrou Elias. Eu profetizo que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o triste vai se alegrar, que o coxo vai saltitar, que o desempregado vai se empregar, que o doente mental vai se curar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor não enviou, o Senhor deu o teu Filho amado, Jesus Cristo, para que aqueles que creem seriam salvos. E nós fomos tirados das trevas e colocados na luz através do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de repouso e uma quinta-feira abençoada amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.